aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e outras baboseiras. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. E o assunto de hoje é um famosinho aí de quem conhece na área de marketing, né? O que é o Net Promote Score, o bendito NPS. Mas não se engane, ele é extremamente útil. Inclusive a própria ITIL 4 comenta alguma coisa sobre isso. Bom, a gente sabe muito bem que hoje em dia a gente fala muito, né, demais sobre cocriação, colaboração, enfim, tá ali juntinho do cliente. Pra quê? Pra gente quer saber o que ele precisa, o que ele acha do serviço que a gente entrega, enfim. E bom, o NPS é uma forma de saber exatamente isso. Inclusive, só um adendo aqui, eu utilizei esse método recentemente na PMG Academy, né, na nossa empresa, e eu posso dizer que os insights que esse NPS me trouxe foram extremamente valiosos. Aliás, o NPS é uma ferramenta até bastante utilizada aí por várias empresas, desde aquelas menorzinhas até as donas do pedaço aí na indústria. Por outro lado, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas não sabem interpretar um NPS. Elas acham, por exemplo, que só porque um cliente dá por exemplo, uma nota 10 para um serviço, que tá tudo bem. Não é. Então, hoje a gente vai meio que desbravar esse mundo aí, para que você pare de bater cabeça com o NPS. Então vamos lá. Então, o NPS, ele é uma métrica, ela é muito utilizada, muito usada na área de Customer Service. Geralmente, no NPS, a gente faz uma pergunta muito simples, né? Do tipo, de 0 a 10, o quanto você recomendaria essa empresa para um amigo? E com uma pontuação, né? Como, por exemplo, geralmente que vai do nível do 0 a 10. O NPS, agora só um pouquinho da história, né? O NPS ele foi desenvolvido lá em 2003, mais ou menos, né? Faz tempo aí. E por uma empresa chamada Bain & Company. E esse NPS ele tem a função de meio que segmentar feedbacks negativos dos feedbacks positivos. Então, a pontuação, apesar de ser bem simples, né? De 0 a 10, possui algumas nuances. Isso é muito interessante, inclusive, para utilizar dentro da área de tecnologia. E a gente então pode classificar as pontuações em 3 categorias: promotores, neutros e detratores. Então vamos lá, o que são os promotores, né? Os promotores são aqueles que respondem com uma pontuação de 9 a 10 e são aqueles clientes mais leais, aqueles clientes que estão entusiasmados com os nossos serviços. Já os neutros são aqueles que representam com uma pontuação aí de 7 a 8. Dessa forma, então, eles estão satisfeitos, mas não tanto quanto os promotores. Já os detratores respondem como uma pontuação de 0 a 6 e aquela galerinha lá que tá muito insatisfeito com a gente, né? Que provavelmente não vai comprar de você tão cedo e ainda por cima vai meter o pau na tua empresa para outras pessoas. Então, a sua pesquisa NPS deve ter uma pontuação final. E para isso, então, é só subtrair a porcentagem de detratores da porcentagem de promotores. Por exemplo, se 80% das pessoas entrevistadas são promotores e 10% são detratores, você tem um NPS então de 70. Uma conclusão aí que você já pode tirar é que quanto menor os detratores, mais promotores você terá. Parece um pouco óbvio, né? Mas essa análise aí ela pode ser feita de uma forma um pouco mais profunda. Não só isso, né? Só de 0 a 10 define quem que é. Não, a gente pode fazer um trabalho mais profundo. Lembra que eu disse que os detratores eles acabam influenciando outras pessoas a não contratarem um serviço ou um produto seu? Então, o foco sempre deve ser em diminuir esse número para que mais pessoas não sejam meio que, a gente pode falar, contaminadas com esse cabra aí que é um detrator, tá? E normalmente, óbvio, né, a culpa não é dele, é um serviço ruim que a gente acaba prestando. Então, dito isso, existem 2 tipos de NPS. O NPS relacional e o NPS transacional. O NPS relacional ele é implementado regularmente em um determinado período, como por exemplo trimestre ou por ano. Assim, você entende como seus clientes se sentem em relação à sua empresa em comparação a outros períodos. E mais que isso, essa pesquisa se torna uma referência
para a sua empresa melhorar o que está dando errado. Faz sentido? Já as NPS transacionais são aquelas que são enviadas depois que o cliente já interagiu com a sua empresa. Por exemplo, com uma chamada no suporte, por exemplo, né? Então, ela é usada para entender a satisfação do cliente em um tópico muito específico. O recomendável, o que é mais legal, inclusive, é você utilizar esses dois tipos. Para quê? Para entender o seu cliente em um nível macro e um nível micro. E uma dúvida que é até muito comum sobre o NPS é o que medir através dessa pontuação. Bom, a resposta para isso é que dá para metrificar absolutamente tudo, né? Desde produtos até um membro do teu time aí, por exemplo, da central de serviço. Então, o NPS deve ser considerado uma estratégia de Customer Experience, né? Muito dito aí, inclusive na Artigo 4, ou até de marketing. Por quê? Porque ela também pode ser utilizada como uma pesquisa de benchmark para ver como você está em relação aos seus concorrentes. Você entende, inclusive, onde você está pisando, na verdade, né? Porque você acaba ajudando, inclusive, campanhas de divulgação também no atendimento ao cliente, principalmente você que de repente trabalha, sei lá, no atendimento ao serviço, aí o Service Desk ou o antigo Help Desk. Bom, o objetivo, no final das contas, o que é? É conquistar cada vez mais clientes leais, que vistam a camisa da sua empresa ao invés de apenas consumidores. Inclusive, não precisa pensar muito para lembrar de marcas que investem nesse tipo de estratégia. Mas é claro que eu não vou usar o merchan numa empresa aqui. Bom, uma outra coisa bacana sobre NPS é o que a gente chama de eNPS. É o que seria, na verdade, uma pesquisa usada para medir o sentimento do funcionário. Em resumo, é aquelas pesquisas em que a gente acaba medindo o quanto um funcionário recomendaria aquela empresa ou até a empresa que você trabalha. Bom, apesar de não oferecer uma visão tão completa do que está acontecendo na empresa, na parte do time, é um ponto de partida para a gente começar a medir o sentimento coletivo de uma forma geral. Então, a grande pergunta é, como criar uma pesquisa NPS? Hoje em dia existem plataformas de Customer Experience que focam nisso, mas você pode usar um formulário do próprio Google, se você não manja aí dos Paranauê tecnológico. O importante é o seguinte, é você compreender que você precisa de uma pesquisa de NPS e que você quer medir. Então, as plataformas que eu comentei, elas são importantes sim, com certeza, né? Porque elas conseguem criar pesquisas segmentadas de acordo com um ponto de contato em que o cliente se encontra. Quem conhece a Artigo 4 sabe que aí na jornada do cliente existem pontos de contato, né? Pode ser pelo telefone, pode ser no corredor, pode ser através de uma reunião, enfim, existem pontos de contato. Bom, e tudo isso acaba tornando as coisas muito mais fáceis de serem monitorados. Então, outro ponto de pesquisa do NPS são as questões demográficas. Afinal, você deve ou não deve perguntar, por exemplo, o sexo, a renda ou a idade. Bom, a resposta é a resposta de consultor, né? Depende. Se você não tem, por exemplo, um CRM ou um banco de dados que coleta esse tipo de informação, o NPS, então, ele pode ser uma boa oportunidade para isso. Fora isso, esquece. Afinal, você vai colocar etapas a mais antes de coletar o que realmente importa, ou seja, a pontuação. Então o NPS ele é muito objetivo. Você não quer pegar outras informações, você quer pegar a pontuação. Só isso, é simples. Bom, por outro lado, de repente um campo interessante de se colocar na pesquisa é aquele onde o entrevistado ele pode justificar a sua pontuação. Claro, também isso não é obrigatório e pode até fazer com que a análise de dados demore se você não utiliza, por exemplo, um software ou uma ferramenta voltada para isso. De qualquer forma, é isso que vai fazer com que você compreenda a justificativa para uma pontuação NPS. E claro, não torne isso obrigatório, ou o engajamento com certeza vai ser menor. Então, uma pesquisa NPS, ela encorpada, ela também pode conter um campo, por exemplo, como tornar a sua experiência melhor. Também isso eu acho legal. Para que um detrator se torne um promotor. Então a gente precisa focar nas dores desse cabra aí, para que assim ele tenha uma experiência muito melhor. Mas atenção, se você já colocar um campo para justificativa, por exemplo, como tornar a sua experiência melhor, pode acabar se tornando meio que inútil. Por exemplo, se alguém dá uma pontuação baixa e você usa como justificativa um atendimento demorado, por exemplo, no caso da sua central de serviço,
o como tornar a sua experiência melhor, automaticamente já seria o quê? Encurtar o tempo de atendimento, o tempo de espera. Então parece meio óbvio. O NPS também pode conter um campo de permissão para contato, para que você entre em contato com o entrevistado. Nesse caso aí, é só, de repente, solicitar um e-mail ou telefone. E o que eu disse sobre os dados demográficos vale aqui também. Não peça essas informações se você pode buscar esses dados em outro sistema. Bom, e aí chegamos nos finalmente. O que eu faço com essa pontuação? O que ela me diz, né? Então, o NPS é apenas um indicador. Então, não se iluda, existe muita coisa que influencia uma pesquisa de NPS. Por exemplo, compare um funcionário de atendimento que trabalha ali na central de serviço, por exemplo, a um cliente que tem um NPS de 80 e outro que tem um NPS de 30, né? Se você considerar apenas as pontuações, a gente vai ficar meio perdido, né? Porque não sabe o que realmente está acontecendo para ter essa diferença tão brusca, né? 80 e 30. Mas se você entender o contexto em que cada um está trabalhando, com certeza isso vai fazer mais sentido. Provavelmente esse aí com, por exemplo, pontuação 30, esteja lidando com clientes mais, sei lá, carne de pescoço, né? Aqueles que estão tentando te cancelar, estão tentando cancelar um serviço teu. Enquanto isso, o outro lida somente com novos clientes, né? Então aqueles que estão felizão aí com o jeito de... que acabou de ser atendido, acabou de adquirir o produto, ele está mais feliz, né? Enfim, e aí vem a resposta. Os dois terão pontuações drasticamente diferentes pelos tipos de clientes que estão atendendo. Bom, existem outros pontos aos quais você pode recorrer para entender essa pontuação, como por exemplo um feedback mais específico. Quanto mais dados você coletar e analisar, juntamente com essa pontuação de NPS, mais ela vai fazer sentido e vai te ajudar a melhorar essa experiência do cliente. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, deixa aí a sua pontuação, deixa o seu like, comente e compartilhe aí com seus amiguinhos. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!